Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós somos gratos a tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Nós reconhecemos o teu cuidado, nós reconhecemos o teu favor, nós reconhecemos o teu sacrifício e nós estamos aqui hoje, sabemos que é por causa do Senhor. Nós não temos nada, não somos nada, nós somos totalmente dependentes de Ti. E a cada dia que vivemos nessa terra, nós precisamos reconhecer isso. Nessa hora, Pai, fala ao nosso coração. Nós precisamos da Tua palavra, porque ela nos sustenta. Tudo é sustentado pela Tua palavra. Os céus, a terra, o mar e a nossa vida também é sustentada pelo poder da Tua palavra. Então nós abrimos e nos rendemos a ela, em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé. Abre a palavra do Senhor em Mateus 6, 25. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. Ansiedade é o mal do século, né? E nós cantamos aquela canção tão maravilhosa que fala sobre o céu. E a ansiedade, ela é justamente o oposto da fé. A ansiedade é uma preocupação que nós temos, falar com as nossas palavras, né? Ela traz uma pressão, uma angústia muito grande na nossa alma. E ela nos leva justamente ao caminho oposto da fé. Então nós não conseguimos mais pensar no céu, nós não conseguimos mais pensar no que Jesus fez por nós, porque a preocupação impede isso. Então nós só pensamos no problema, na dificuldade. Quando nós oramos ao Senhor é só pelo problema, pela dificuldade, pelas adversidades, mas o céu vai ficando cada vez mais longe da nossa vida, do nosso coração, e nós não percebemos, porque nós simplesmente acostumamos em viver uma vida ansiosa. Nós acostumamos com a ansiedade como se o nosso nome fosse ansiedade. Então nós acostumamos com esse sentimento, com esse peso, com essa preocupação, e está tudo bem. Mas olha o que o Senhor diz aqui em Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, em todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Pode assentar. Então, Jesus, a gente vê que Jesus era muito simples. E ele simplificava tudo para que os homens entendessem o que é que ele estava falando. Então, quando Jesus disse que não é para a gente ficar ansioso, como que a gente pode viver uma vida ansiosa, né? E não se preocupar com esse não do Senhor Jesus? Como que a gente pode viver? Porque hoje a humanidade vive ansiosa e a gente vive também no meio da humanidade, então a gente está vivendo com pessoas ansiosas. A preocupação para nós ficou normal. A preocupação para nós ficou algo normal. Quando Deus se apresenta à igreja de Filadélfia, Ele diz assim: eu sou o santo e o verdadeiro. Uma igreja fiel, uma igreja que não foi reprovada pelo Senhor. O Senhor diz: eu sou santo e verdadeiro.
E nós precisamos ser fiel ao Deus santo e verdadeiro. Lutar contra a ansiedade, lutar contra aquilo que na verdade vai nos afastar do Senhor. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa, ansiosos com alguma coisa, nós não conseguimos pensar no Senhor, nós não conseguimos meditar na palavra do Senhor, nós não conseguimos caminhar com Ele, nós não conseguimos pensar no céu, nós não conseguimos pensar no nosso futuro com o Senhor, nós não conseguimos nem acreditar que nós vamos para o céu. Nós passamos a ter medo até do tempo que nós estamos vivendo, do dia que nós vamos partir, porque será que eu vou para o céu? Será que eu sou salva? Será que o meu nome está realmente escrito no livro da vida? Será? O que está faltando? Fé. Fé para crer, porque não é pelos meus feitos, não é pelas minhas obras, não é pelo que eu fiz, é pelo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu sou salva porque Jesus morreu por mim. Só que os não dele é justamente para que eu não perca, para que eu não fique longe dele. Por isso que ele diz não. E o Senhor, ele fala de uma maneira muito simples. Nós é que complicamos as coisas. Jesus é simples, ele estava lá no meio da multidão e de repente ele falou assim, vocês não fiquem ansiosos, olha lá os passarinhos, olha para eles, aprende com eles. Eles estão ali cantando, eles estão adorando, eles estão louvando o nome do Senhor. Eles não estão preocupados. Quem é que cuida deles? Eu cuido deles. Eu cuido deles. E por que nós não acreditamos que o Senhor vai cuidar de nós, sendo que Ele deixou o céu de glória, veio aqui, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço, fez sacrifício, foi humilhado, foi rejeitado pelo seu povo? Como nós não vamos acreditar que Ele cuida de nós? Por quê? Por causa do ser humano, por causa de quem a gente convive, porque todo mundo está ansioso, a gente fica também. Hoje, infelizmente, nós vivemos num tempo em que o ser humano vale mais, e as coisas que o ser humano fala, e as atitudes do ser humano do nosso lado valem muito mais do que essa palavra. É verdade ou não é? Não estou falando para vocês, estou falando para mim também, porque a palavra ela vem falar comigo. Eu também preciso dessa palavra. Não é porque eu estou falando essa palavra que eu faço tudo certinho, é porque eu preciso dessa palavra. Eu também preciso vencer a ansiedade, porque eu vejo que a ansiedade, ela causa enfermidades na nossa alma, ela causa enfermidades no nosso corpo. E Jesus disse que não é para a gente andar ansioso com coisa alguma, e que o pior de tudo é que a ansiedade não vai acrescentar nada, a ansiedade não vai mudar nada. E nós, de uma maneira inconsciente, não sei o que acontece com a gente acha que se a gente ficar ansioso, eu acho que inconscientemente, o Senhor vai ficar com dó de nós e vai resolver aquele problema. Deus, Ele não vai contra a palavra para nos abençoar. Eu acho que a gente pensa assim, né? Eu acho que é por isso que a gente fica ansioso, porque quem sabe eu ficando ansiosa, quem sabe o Senhor vendo, né, que eu não estou conseguindo, quem sabe o Senhor olhando para mim, vendo a minha incapacidade, Ele vai ter dó de mim e vai falar, deixa eu resolver o problema dessa daí. Mas Ele não vai fazer, não é assim que Ele vai resolver, porque Ele diz que a ansiedade não acrescenta nada na nossa vida, a ansiedade não muda nada, a ansiedade ela só tira a nossa fé. Que Ele olha para quem estava ansioso e diz, homem de pequena fé. E Paulo, lá em Filipenses 4, para a igreja de Filipos, ele diz assim, ele diz para nós, 3 coisas que nós temos que fazer para vencer a ansiedade. E Paulo, ele tinha motivos, se for ver, né? Paulo tinha motivos ou não para ter ansiedade? Sentenciado à morte, preso, contenda nas igrejas que ele ia, ele não podia estar lá, ele tinha que mandar carta, falar para o povo parar de brigar, falar para o povo parar de competir, e exortava esse povo, e uns não gostavam dele porque ele exortava, e outros falando mal dele, querendo matar ele, e ele lá, fazendo a obra do Senhor, tendo fé, confiando no Senhor. Então, ouvir Paulo, eu acho que a gente tem que ouvir e saber que ele entendia disso. E ele tinha vencido isso para ele escrever para nós como que nós temos que fazer para vencer a ansiedade. Então, nós sabemos, porque acontece com a gente,
que a ansiedade não traz a provisão de Deus. O nosso sofrimento não traz o dó de Deus. Não traz. Mas a nossa obediência à palavra do Senhor, fazer como está na palavra, é que vai atrair o olhar de Deus para nos ajudar. Então, o diabo ele é mentiroso. Então, para de achar que você está abandonado, rejeitado, porque você está sofrendo, e Deus não está mudando o teu sofrimento. Para de pensar assim, que isso é coisa do inimigo. É isso que ele quer. E daí vem, eu não vou para o céu mesmo, ninguém liga para mim mesmo, mas o que é que eu estou fazendo para vencer essa falta de fé? Então, Paulo diz o que é que nós temos que fazer em Filipenses 4, versículo 6. Jesus falou que não era para a gente ficar inquieto pelo que nós íamos vestir, pelo nosso alimento, mas Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, porque ele tinha inquietação para tudo quanto é lado, tudo quanto é lado que se olhasse, ele era perseguido, e ele não era acreditado. Então ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, aqui está o segredo para nós vencermos, um dos segredos. Então, existe 3. Vamos falar desse primeiro. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graças. Então, aqui eu vou incluir a oração, uma oração, vou colocar assim, oração correta. Aí você pode me perguntar assim, mas existe oração incorreta? Existe. Então, nós temos que ter uma oração correta. E a oração correta que nós temos que apresentar diante do Senhor para vencer a ansiedade. Então, nós temos uma causa colocada diante do Senhor. Nós temos uma petição colocada diante do Senhor. Mas, às vezes, essa causa que você tem colocado diante do Senhor é justamente ela que tem gerado ansiedade em você. E foi feita uma pesquisa que 8% das pessoas que têm ansiedade, as causas delas são causas mínimas, que não era para elas estar sentindo o que elas estão. E pasmem você, 92% da causa da ansiedade são imaginárias, coisa do pensamento das pessoas, ou causas que é impossível dela resolver. Ela está sofrendo por algo que não tem como ela resolver. Não está nas mãos dela resolver aquilo, e ela está sofrendo por causa daquilo. Então, não tem o caminho para vencer, o caminho para alcançar o Senhor, eu não conheço outro caminho. A gente roda e cai no mesmo, é oração. Crente tem que orar. Crente tem que ter tempo para orar, e não é qualquer oração. Que oração que é incorreta? A oração que você chega diante do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, rápido, com pressa, ansiosa, ansiosa, colocando tudo diante do Senhor, naquele atropelamento, porque tem um monte de coisa para fazer. A oração não é a prioridade, a oração é ali só uma necessidade, mas a prioridade é o trabalho, a prioridade é a casa, a prioridade é a família, a prioridade é outras coisas. A oração não é a prioridade, a oração é a necessidade do momento que eu estou vivendo, porque eu sei que eu não posso ficar sem oração. Oração incorreta. A oração correta é uma oração que Paulo diz assim, vamos colocar a parte da oração, envolve tudo, as nossas petições, a nossa adoração ao Senhor. Eu preciso ter para mim vencer a ansiedade, não é com qualquer tipo de oração. Por isso que às vezes muitos falam, mas eu oro, mas a ansiedade não sai. Mas eu coloco diante do Senhor, mas eu continuo ansioso, porque está orando errado. Porque não está orando correto. Para vencer a ansiedade, a oração correta, para tudo, larga tudo. Você precisa de um tempo para orar. Você precisa escolher um horário no seu dia, que você vai ter tempo para ficar aí. Tempo. Ninguém vai te perturbar. Aí você fala, eu não tenho tempo, eu acordo cedo. Acordei, é uma correria, acordo 1 hora mais cedo. Eu acordo 6 horas, acorda 5. Eu acordo 5, acorda 4. Vale a pena. Você vai vencer um mal.
Você vai vencer o mal que vai acabar com você, que vai abalar sua fé. Porque espiritualmente falando, a ansiedade, ela ataca a nossa mente e os nossos sentimentos. A gente fica corrompida no sentimento. Você pensa errado dos outros. E nós vamos falar sobre isso. Você sente, o seu sentimento, você não pode confiar neles de maneira nenhuma. Porque a pessoa ansiosa, ela vê tudo errado, tudo distorcido, ela sente tudo errado, está tudo errado. Então, é necessário vencer. Então, a oração correta, eu preciso ter tempo para orar. Eu preciso encontrar, agora, uma pergunta antes disso. Você quer vencer ou você quer se entregar? Está gostoso ficar desse jeito? Está gostoso viver debaixo dessa pressão? Está gostoso viver com essa angústia? Está gostoso viver nessa agitação, nesse medo? Se está, continua assim. Agora, se não está, vamos fazer a oração correta. Porque Tiago diz, pedi e não recebeis, porque pedi mal, porque não sabe pedir. Por quê? Porque pede de qualquer jeito, porque não, a oração tem que ser, olha para o teu irmão e fala assim, a oração tem que ser a prioridade da sua vida, e não uma necessidade. É prioridade. O que Jesus fala lá no final? Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo aquilo que está nos perturbando, tudo aquilo que está nos incomodando, será buscar primeiramente, e todas as coisas serão feitas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção de Deus. Então, eu preciso ter tempo para orar. Então, eu vou chegar lá, no meu quarto, no meu lugar de oração. Se você não tem um lugar de oração, você vai arrumar um lugar de oração, um lugar que ninguém vai entrar, que ninguém vai bater a porta, que você não vai entrar com o teu celular, porque aí você está orando, olha, aí você está orando, dá lá o sinalzinho da mensagem, deixa eu ver quem passou mensagem, aí essa eu tenho que responder, peraí, Senhor, vou voltar, que é isso? Então, por isso que não vence a ansiedade. Você vai entrar no teu quarto, você vai deixar teu celular lá fora, você vai fechar a porta do quarto, você vai entrar, a palavra de Deus, o Espírito Santo ali, você vai adorar o Senhor, você vai louvar o Senhor, mas você vai ter tempo, você vai esquecer de tudo. Ah, não consigo. O problema que eu estou vivendo, faz isso, você vai ver como é que você vai conseguir. Eu desafio você, que se você fizer isso, você vai continuar desse jeito. É um desafio, não tem como. É a única maneira de vencer. Então você precisa de ter um horário, que você sabe que ninguém vai te atrapalhar. Você vai chegar lá, você vai começar a adorar o Senhor, você vai começar a cantar olha que louvor lindo que nós cantamos antes da oferta. Coloca um louvor daquele, você vai ver se você vai se quebrantar ou não tem como. Você vai começar a pensar no céu. Sabe por que a gente não muda? Sabe por que a nossa fé não é edificada? Porque a gente não faz assim. A gente ora com uma necessidade, rapidinho, pronto, orei, fiz minha obrigação, agora eu vou fazer as coisas que são prioridade para mim. Essa é a verdade. E ele diz assim, com súplica, depois que você louvou, adorou o Senhor, você vai suplicar. O que significa isso? Você vai ali se humilhar, você vai colocar a tua dor, você vai colocar teu choro, você vai falar as verdades do teu coração, você vai falar, se você não aguenta mais, você vai falar, não aguento mais. O que for, Senhor, isso, fala lá tudo que se tiver a falar, coloca a tua angústia. Jesus fez isso quando ele estava no Getsemane. Jesus nos ensinou. Jesus sabia que ia passar por aquilo, mas ele foi orar. Jesus foi orar. Jesus foi suplicar. E nós estamos querendo vencer sem nada. Deixa aberto ali e vai lá em Hebreus 5:7. Olha aqui que o escritor aos Hebreus fala sobre essa oração que Jesus fez no Getsemane. Hebreus 5:7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e Jesus, no tempo que ele viveu aqui, no tempo que Jesus viveu aqui, ele orava com clamor, com lágrimas. Jesus fez isso para passar o que ele tinha que passar. Irmãos, não é fácil viver nessa terra. Não é fácil viver nesse mundo.
Ainda mais quando nós passamos para o reino dos céus. Ainda mais quando nós fazemos parte do reino de Deus. Existe a oposição, existe o inimigo, existe uma luta travada. E ele usa as pessoas que nós mais amamos para se levantar contra a nossa vida. Ele usa as pessoas que nós mais amamos para causar ansiedade em nós. Ele usa aquilo que a gente quer, ele usa circunstâncias, ele usa tudo. Se Jesus, no tempo que ele viveu na carne, ele viveu clamando, chorando, nós vamos querer viver na carne, fazendo uma oração rápida, sem súplica, sem choro, sem clamor e sem nada, e queremos a vitória do céu? E queremos viver uma vida cheia de fé? E queremos ter certeza que nós vamos morar com o Senhor na Nova Jerusalém? E queremos ter certeza da salvação da nossa alma? Está aí porque a gente não tem. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que servir ao Senhor com clamor, com súplica e com olha aqui, o qual nos diz a sua carne oferecendo com grande clamor, lágrimas. Jesus chorava. Orações e súplicas que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Quer dizer, Jesus fez isso ao Senhor. E nós estamos querendo viver nessa vida, como que é? Sombra e água fresca? Nós queremos sombra e água fresca? Nós não queremos chorar? Nós não queremos ter um tempo com o Senhor? Nós queremos que o Senhor simplesmente, a gente acha que Deus simplesmente olhe, tenha misericórdia. A gente acha que a misericórdia do Senhor é aquela que Ele olha para nós e vê que a gente está sofrendo e corre lá fazer as coisas. O Senhor não é pai igual a gente é. Porque nós erramos quando nós fazemos isso. Nós vemos o nosso filho sofrer e vai lá correr para dar para ele. Vai, você vai ver onde teu filho vai parar. É isso que a gente faz. A gente não deixa o nosso filho lutar, o nosso filho ensina ele como Deus nos ensina. Deus não é igual a nós. Deus não é igual a gente, que faz de tudo para livrar o filho. Não, Deus ensina, vai orar, vai clamar, vai jejuar, e a gente acha que Deus vai fazer tudo. Não, Paulo está, vamos lá, volta lá, Paulo está falando, então súplica, com ações de graça, agradecendo ao Senhor por tudo, porque a gente ali naquela ansiedade, quando a gente faz uma oração dessa, a gente passa a entender o motivo de nós estarmos passando por isso, porque Paulo, ele passava prisões e ele falava que ele dava graças a Deus pelas prisões, e que ele via que as prisões dele faziam com que vidas se rendessem ao Evangelho. Ele via que o testemunho de vida dele, as prisões dele, fazia mais pessoas se render ao Evangelho. Então era válido aquilo que ele estava passando. O que ele estava passando era válido, ele dava graças a Deus pelas prisões. Ele dava graças a Deus pelo que ele passava. E é isso que nós temos feito. Nós temos dado graças a Deus pelas aflições da nossa vida, porque ela tem nos levado para Cristo. Nós temos dado graças a Deus às adversidades que nós vivemos, porque ela tem nos levado para Cristo. Ela tem nos levado a suplicar, elas têm nos levado a chorar, elas têm que nos levado a ter lágrimas, elas têm nos levado a ter experiência com Ele, e essas experiências estão edificando a nossa fé, e essas experiências estão fazendo a gente olhar mais para o céu do que as coisas dessa terra, e essas experiências estão fazendo a gente ver que nesse mundo não vale nada. Você luta, conquista, trabalha, amanhã já é outra luta que você tem, é outra conquista que você tem para fazer, aqui não acaba, aqui não acaba. Está tendo a nossa oração, está tendo tempo. Eu tenho feito essa oração, você tem feito essa oração, que está tendo tempo de ter isso na nossa oração? Essa é a oração correta. Essa é a oração que quem está com ansiedade tem que fazer. Aí você vai falar assim, mas eu não consigo. Você não consegue? Onde é que está escrito que a pessoa ansiosa ela não vai conseguir orar? Me mostra na Bíblia. Pode erguer a mão aí que eu vou levar o microfone, peço para alguém. A Marli vai e leva o microfone para você. Aonde está escrito na Bíblia que quem tem ansiedade não consegue orar? Mostra, fala. Você sabe quem é que está falando para você que você não consegue orar? Que não dá para você orar? Porque você não ora, que Deus entende, porque teus problemas é muito?
que teu problema não tem como, qualquer pessoa no teu lugar ia ficar como você está, qualquer pessoa no teu lugar não ia conseguir adorar, não ia conseguir louvar, porque é assim mesmo, Deus entende, Deus sabe. Lembra? Sabe quem é que está mentindo? O pai da mentira, Satanás. É ele que está falando isso, porque o Senhor disse que nós temos que buscar Ele, que nós temos que buscar o reino dEle. Esse é o segredo para a gente vencer a ansiedade, numa oração correta. E aí, a segunda coisa que Paulo diz, está no versículo 8. Bom, 6 e 7 fala da oração. Então, vamos terminar o 7 para terminar a parte da oração. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando nós fazemos essa oração correta, quando nós temos um lugar para orar, quando nós priorizamos a oração, quando nós ficamos um tempo com o Senhor, inexplicavelmente a paz entra no nosso coração, independente da situação não ter mudado, é inexplicável e ela guarda o nosso coração em Cristo Jesus. O que significa isso? A minha mente está voltada para o Senhor, os meus pensamentos estão voltados para Ele, não está mais nessa tribulação, nesse sofrimento, nessa circunstância que tem só vindo para abalar a minha fé. É inexplicável. E ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então eu tenho que orar corretamente, e o segundo passo, pensar corretamente. Eu tenho que analisar os meus pensamentos. Porque o que acontece? A pessoa só fica pensando no que aquela pessoa falou. A pessoa só fica pensando naquela circunstância que não deu certo. A pessoa só fica pensando naquele problema que ela tem que resolver. Ela só pensa naquela dificuldade. A vida dela é em torno daquilo que ela está vivendo. A vida dela gira em torno daquilo que ela quer, do desejo do coração dela, daquilo que ela acha que é necessidade. E às vezes, certas pessoas conseguem envolver um monte de gente diante daquela circunstância dela, porque ela pensa daquele jeito e o que ela pensa é verdade, o que ela pensa é verdadeiro, o que ela pensa é correto. E quem é que falou que o que a gente pensa é verdadeiro, o que a gente pensa é correto, sendo que na palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso? O nosso coração é pior do que o diabo. Você vai, meu pai, é verdade. Porque o diabo, ele vem e muitas vezes a gente percebe, porque o diabo, sabe o que ele faz? Sabe por que é pior do que o diabo? Porque o diabo usa o que tem dele para trabalhar na minha vida. O diabo usa os meus pensamentos ruins para acabar com a minha vida. Então, se eu não tiver pensamento ruim, o diabo não tem vez na minha vida. Então, meus pensamentos, aquilo que eu tenho dentro de mim, o meu coração é pior do que o diabo. Porque quem dá as coisas para o diabo trabalhar, sou eu. Quem dá as coisas para o diabo trabalhar na nossa vida é o Senhor, nós que damos, né? Então, João, abre para mim, João 17:17, o que tem que governar a nossa mente é a verdade e é a palavra, e não o que eu penso. Não é o que eu penso, não é o jeito que eu vejo as coisas, não é a minha maneira que é a certa, não é, mas é a palavra. Então, a oração, o que ela vai fazer comigo? Eu vou colocar o meu pensamento, eu vou colocar a minha visão, eu vou colocar a minha ótica, e Deus vem com a verdade, e Ele muda. Aí que eu tenho que fazer, aquilo que Deus falou para mim, naquele tempo que eu tive com Ele, eu tenho que permanecer naquilo ali. É aquilo ali que eu tenho que ficar. Por quê? João 17:17 diz assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela me faz eu ficar diferente dos pensamentos das pessoas do mundo. A palavra de Deus, ela me santifica. A palavra de Deus faz eu ver as coisas diferente. A palavra de Deus faz eu pensar diferente. A palavra de Deus, ela traz uma nova mente
para mim, só que eu preciso guardar o que o Senhor falou para mim. Agora, como que eu vou guardar o que o Senhor falou para mim, se a minha oração for rapidinha e não dá tempo para nada? Não tem como, não tem jeito. Não tem jeito. Então, nós precisamos pensar corretamente, ter pensamentos puros no nosso coração. Irmãos, eu estou correndo muito, está dando para... Por que eu quero falar? Então, eu tenho que correr, porque senão não dá tempo. Vamos abrir lá em Efésios 5:17. Efésios 5:17. Olha o que Paulo fala à igreja de Éfeso. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu preciso, na minha mente, entender a vontade do Senhor dentro dessa situação que está me causando ansiedade, dentro desse relacionamento que está me causando ansiedade. Eu preciso entender qual é a vontade do Senhor. A minha mente, os meus pensamentos têm que estar voltados para a palavra e para a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida. É isso que tem que acontecer comigo. Ele diz, sabendo que... Espera aí, eu pulei. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não... Quantas pessoas que para vencer a ansiedade se embriaga com as alegrias dessa terra? Um passeio não vai tirar a ansiedade, pode provisório. Vamos passear, vamos viajar, vamos andar no shopping para esparecer, para me esquecer esse problema, preciso esquecer esse problema, preciso esquecer isso daí, vamos dar uma voltinha lá no shopping, vamos ver as lojas, vamos ver as modas, vamos dar uma viajada, eu estou muito ansioso, eu estou muito cansado, muito problema, muita dificuldade. Não vos embriagueis com vinho. Isso não vai fazer você vencer a ansiedade. Isso vai te dar uma alegria passageira. Mas nós temos que nos encher do Espírito. É Ele que vai guardar o meu coração. Eu não sou mais do mundo. Eu vim do mundo, mas eu não sou do mundo. Eu tenho que mudar, a minha maneira de pensar tem que estar na forma da palavra. Não pode estar mais na forma do mundo. Nós precisamos ser diferente. Para que eu seja diferente, eu preciso pensar diferente. Se a minha mente não mudar, se o meu pensamento não mudar, jamais eu vou mudar. Jamais eu vou me converter. E se embriagando com as coisas desse mundo, nós não vamos nos converter nunca e vencer nada. Nós precisamos nos encher do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos-nos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar lá e vamos ver agora a terceira atitude que nós temos que ter. Então, a primeira, oração correta, pensamento correto, e a terceira é um viver correto. Adianta eu orar, bom, apesar que não tem nem como, né? Porque quando a gente tem um proceder incorreto, é porque não orou, faz parte da... Né? Quer dizer, o meu proceder, o meu viver, o meu testemunho... Vou abrir um parênteses aqui. Eu cheguei na igreja hoje, só para vocês falar como que o testemunho fala mais alto do que o que a gente faz, né? Então, eu cheguei hoje na igreja e falei assim para o Henrique, ele estava de máscara, eu falei, Henrique, não precisa mais usar máscara. Ele, eu falei, você não está acreditando em mim, porque eu não usava nem quando precisava, né? Agora você não acredita que não, você não acredita. Aí o Mateus chegou, perguntou, aí ele acreditou no Mateus, porque o Mateus usava. E eu sempre ali abafada, agoniada, né? Sempre tirando. Então, vocês veem que o nosso viver, olha como que o nosso viver fala, quer dizer, quando eu não dou testemunho, como que eu vou falar algo que a pessoa não acredita em mim? Ela não acredita. Não acreditou. Ele não acreditou. Ele é verdade. Aí precisou ver que é verdade. Os outros precisaram falar que é verdade, porque em mim ele não acreditou. Por quê? Por quê? Você sabe o que é o pior? É que quando nós temos um viver incorreto, nem nós acreditamos em nós.
Nós desacreditamos de nós mesmos? Verdade. E nós não acreditamos no céu, nós não acreditamos em nada. Porque nós precisamos ter um viver diferente. Nós precisamos ter um viver correto. As pessoas têm que olhar para nós e ver a nossa atitude, ver Cristo em nós. E Paulo diz assim, no versículo 9, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim. Olha o que ele diz. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha o que ele estava falando para a igreja. Vocês podem me imitar. Vocês podem viver do jeito que eu vivo. Vocês podem fazer do jeito que eu faço, que vai dar certo. Vai dar certo. O fim de vocês vai ser a salvação da sua alma se você viver do jeito que eu vivo, se você fizer o que eu faço. Olha, será que hoje nós podemos falar isso? Para as pessoas que convivem conosco e falar assim, faz igual eu faço. Vive como eu vivo. Você pode me imitar. E me imita, pode me imitar, vai dar certo. Será que nós podemos falar desse jeito? Aí é que está, né? Olha o que Tiago diz, Tiago 1:22, vamos lá rapidinho, Tiago. O segredo é correr, viu, irmãos? Está dando tempo. Tiago 1:22, ele diz assim, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando eu não pratico a palavra, eu mesmo perco a credibilidade em mim. Eu mesmo vivo no engano. Hoje em dia, os cristãos desse tempo estão preocupados no testemunho? Estão preocupados em viver uma vida por causa do irmão? Não, eu não vou fazer isso por causa do meu irmão. Vou contar rapidinho aqui um testemunho meu. Eu parei na padaria uma segunda-feira atrás, aí parei na padaria para pegar o pão da igreja, e aí a hora que eu voltei, estava escuro, parou uma moto atrás de mim, eu não vi a moto, mas não tinha ninguém lá. Eu fui dar ré no carro, ouvi um barulho, falei, que é isso? E a hora que eu saí a moto no chão, eu falei, ai meu Deus do céu. Aí a moça veio desesperada, tal, eu falei, moça, tem que ir na igreja, deu o telefone, vou pagar. Aí todo mundo falando, não, porque ela não podia ter parado a moto atrás, está errado. Eu falei, Mateus, ela está certa, está errado. É melhor pagar que evitar. Eu falei, ai meu pai, né? Bom, fui lá na padaria ver se tinha câmera, cheguei lá, a moça falou assim, a dona da padaria consolou a moça, falou assim, aquela mulher, ela é crente, se ela falou para você que ela vai pagar, ela vai te pagar, pode ficar tranquila. Eu falei, agora tem que pagar. Nem vou atrás de outra coisa. Eu tenho que pagar, porque ela sabe que eu sou crente. Tem que pagar. Então, tá vendo? Então a mulher estava me observando e eu não vi que ela estava me observando. Eu não via que ela me observar, mas olha o que. A dona da padaria falou para a mulher, ela é crente, ela falou, se ela falou que ela vai te pagar, pode confiar que ela vai te pagar, vai para tua casa tranquila. Aí cheguei lá, a moça falou, tá. Então tá bom, vamos pagar. E é assim, então é o nosso testemunho. Às vezes a gente não percebe que as pessoas olham para nós, mas elas olham. E nós ficamos melhores, nós vencemos. Então aqui, o que Paulo fala? Ele fala as maneiras que nós... Porque, olha o que Tiago fala aqui, nós lemos Filipenses 4, né? E olha o que Tiago fala no capítulo 4. Ele diz assim, de onde vêm as guerras, pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites que em vossos membros guerreiam? Quer dizer, as guerras, as pelejas, não vêm aqui do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa vontade? Aí, o que ele diz? Ele diz justamente, por que a gente não vence? Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedi mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Oração errada, não sabe orar. Não fica tempo em oração, fala assim, Senhor, livra-me, me ajuda, pedi mal. Por isso que continua na ansiedade, por isso que continua em guerra, uma guerra interior terrível, uma guerra contra o pensamento, uma guerra contra o sentimento que não acaba nunca, é eterna. Isso abala a nossa fé. É a ansiedade que faz a gente ficar com guerra interior, guerra no pensamento, guerra no sentimento, e pensa coisa ruim, luta contra e sente. Pelo amor de Deus, quem que aguenta? Não tem um que aguenta na fé. Aí ele fala assim, você sabe por que você tem essa peleja? Porque você está orando errado.
porque você não prioriza oração, porque você não tem um tempo de oração, porque você não tem um tempo para orar, você não larga o celular nem para orar. Você não larga o celular nem para orar? Nem para orar? Aí ele diz assim no versículo 8. Olha se não é o oposto do que a gente está falando. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os vossos corações. Coração fala de pensamento, fala de mente, fala de sentimento. Purifica os teus pensamentos. Pensa em coisa que edifica, pensa no céu, para de pensar no problema, para de pensar no que o outro falou, para de pensar naquilo que não está dando certo. Olha o que o Senhor já fez na tua vida. Nem tudo vai dar certo nessa terra e nem todas as vezes nós vamos ganhar, às vezes nós vamos perder. Eu não tive que pagar a moto lá? Fazer o quê? É assim. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Aí depois, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jeito do mundo, modo do mundo, vive de acordo do mundo, fala como o mundo, vive como se fosse uma pessoa mundana. O nosso viver. Por isso as guerras, as pelejas, a ansiedade. Como que eu sei que eu tenho ansiedade? Meus pensamentos. É uma guerra tremenda dentro de mim. Meus sentimentos. Que trabalheira que me dá. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário e me deu a vitória sobre isso. Eu não preciso mais viver desse jeito. Olha que notícia boa. Eu não preciso mais viver lutando contra eu mesmo. Eu não preciso mais disso. Jesus venceu na cruz do Calvário. Agora, o que eu preciso fazer, eu estou disposto a fazer? Não tem outra maneira de vencer. Não tem outro jeito. Deus não vai ter dó de você, porque Deus não tem dó de ninguém. Deus tem misericórdia quando Ele vê a nossa luta. Porque quando Jesus fala assim, mas entender a palavra errada, eu nunca vi igual crente, né? Quando Jesus fala assim, olha os passarinhos não trabalham, para que trabalhar? Jesus dá para o passarinho, vai dar para mim também. Onde está escrito na Bíblia que não é para o homem trabalhar? Quando Deus criou o homem, criou Adão, o que Adão fazia? Lavrava a terra. Adão trabalhava. Agora a Eva, não sei o que ela fazia, que ela ficava lá conversando com a serpente. Aí o que deu? Né? Adão trabalhava, agora a Eva ficou lá, sem ter trabalho, ficou lá e aí a serpente contaminou a mente dela. Então não dá certo esse negócio de trabalhar, não, tem que trabalhar. A gente faz a nossa parte e Deus vem com a parte dele. Só que a gente não quer fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele? Não. Amém? Então hoje nós vimos o segredo para vencer a ansiedade. E eu queria que você agora, onde você está, se você quiser ficar de joelho, se você quiser ficar em pé, como você quiser, começasse já a colocar em prática isso que você ouviu. Começa agora a orar, colocar diante do Senhor. A oração é um diálogo que nós fazemos com o Senhor, nós conversamos com o Senhor. A gente fala com o Senhor e o Senhor fala conosco. Começa a falar com o Senhor, colocar diante dEle as suas necessidades. Se você não tem esse lugar para orar, fala com o Senhor hoje, faz um voto com Ele. Esse voto agrada o céu, fala assim, Senhor, a partir de hoje, a hora que eu chegar na minha casa, eu não vou mais orar com o meu celular lá junto comigo. Eu vou deixar meu celular em outro lugar e eu vou orar. Se você tem orado rápido, se você não tem priorizado a oração, fala para o Senhor, confessa. Fala assim, Senhor, a oração não tem sido prioridade na minha vida. A oração tem sido uma necessidade que eu estou tendo. Eu sei que eu preciso orar, mas não é prioridade. O Senhor se agrada da sinceridade do nosso coração. É isso que o Senhor quer. A sinceridade, a verdade do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos, nos colocamos diante da Tua presença. É muito triste, Senhor, saber que o Senhor fez tanto sacrifício hoje, quantos dentro da Tua casa, ouvindo a Tua palavra, e não pensa mais no céu, não tem mais certeza da salvação da sua alma, estão distantes do Senhor por causa da ansiedade,
por causa da preocupação. E eles acreditam que isso é um motivo para o Senhor entender a frieza, a falta de fé. Eles acreditam nisso, Senhor. Isso é lamentável saber o tanto de pessoas que o diabo tem enganado. Eles acreditam que o Senhor vai fazer alguma coisa para tirar dessa situação. Mas se nós não fizermos a nossa parte, não tem como o Senhor fazer a parte do Senhor. Se nós não dedicarmos um tempo, não tem jeito. Senhor, em nome de Jesus, venha tirar todo engano de cada coração que está no engano, que está achando, Senhor, que o Senhor vai mudar essa situação, porque está vendo sofrer, porque está vendo ansiedade, porque está vendo angústia, e não tem tempo para o Senhor. Isso vai fazer com que cada um enfraqueça na sua fé, porque não vai conseguir nada, vai ficar parado no mesmo lugar, vai ficar numa peleja terrível. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra, a palavra do Senhor tem que trazer santidade na nossa vida. A palavra do Senhor tem que mudar nossa mente. A palavra do Senhor precisa encontrar um lugar no nosso coração. Que a tua palavra encontre um lugar em cada coração que ouviu essa palavra essa noite. Que a tua palavra encontre um lugar no nosso coração. Que a tua palavra venha transformar nossa maneira de pensar. Que a tua palavra venha fazer com que a gente priorize os momentos de oração com o Senhor, de entrega ao Senhor. Que a palavra do Senhor venha fazer a gente entender que enquanto a gente estiver nessa terra, nesse mundo, vai existir clamor, vai existir súplica, vai existir lágrima, vai existir choro. Isso é normal por vivermos nessa terra. Quando nós formos para Nova Jerusalém, lá não vai ter clamor, não vai ter lágrimas. Mas enquanto vivermos nessa terra, nós precisamos colocar diante do Senhor o nosso clamor, a nossa súplica. Nós precisamos viver uma vida agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, mudar nossa maneira de pensar, mudar nossas atitudes, mudar nossa vida. Nós precisamos do Senhor, Pai. Atenta para cada oração, atenta para cada um, que cada um nessa noite consiga colocar de verdade toda a ansiedade diante do Senhor. Nós vivemos nessa terra e existem muitas coisas que podem trazer ansiedade na nossa vida. Mas nós não podemos acreditar que está certo viver assim, sendo que o Senhor falou que nós não podemos viver assim. Nós precisamos acreditar no Senhor. Eva não acreditou no Senhor. Eva achou que ela podia comer daquele fruto. O Senhor falou, não come. Mas o inimigo conseguiu enganar ela, dizendo que não tinha problema nenhum ela comer. Que o Senhor entendia, que o Senhor sabia, e que Ele enganou ela de uma tal forma que ela achou que ia ficar igual ao Senhor. E é isso que Ele tem feito hoje com a ansiedade no coração dos teus filhos, Pai. É isso que Ele tem feito com a ansiedade, Ele tem enganado. Ele tem dito que o Senhor entende, que é assim mesmo, que não tem jeito, que o tempo que nós estamos vivendo não tem como viver diferente. E que é por causa da situação, e que é por causa do problema, e que é por causa dessa pessoa, e que é por causa dessa circunstância. Então é assim mesmo que nós temos que viver. E nós não conseguimos enxergar que isso está nos afastando do Senhor, que isso está devagar nos tirando do céu, e que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Nós não podemos comer do fruto que o Senhor falou, não. Nós não podemos fazer aquilo que o Senhor falou, não, não, não andeis ansiosos, não fiqueis ansiosos por nada. Então nós temos que obedecer ao não do Senhor. Ajuda-nos a entender. E para isso, Senhor, existem atitudes que nós temos que fazer. E nós aprendemos hoje. E eu te peço, Pai, uma força sobrenatural na vida de cada um, para que cada um consiga priorizar o teu reino. Em primeiro lugar, o teu reino. Em primeiro lugar, a tua vontade. Em primeiro lugar, os planos do Senhor. Depois, as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero que você se coloque de pé agora. Enquanto o louvor vai cantando o hino, você que está na campanha, hoje é o 5º elo, eu quero convidar você que está na campanha, ou no 5º, no 3º, ou se você quiser começar hoje, 7 sexta-feiras, vim na casa do Senhor, colocando essa petição diante dEle. Enquanto o louvor canta o hino, vem você louvando ao Senhor, adorando ao Senhor em espírito de adoração, de oração. Vem aqui para frente, nós vamos orar. Você que está no elo pode vir.
Hoje nós estamos no 5º elo e outros estão em outros podem começar hoje. Nós sabemos que só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos salvar, nos livrar, só o Senhor pode mudar essa situação, só o Senhor pode mudar essa circunstância. E hoje nós queremos fazer um pedido especial para o Senhor, que o Senhor nos ajude a vencer a ansiedade, para que nós possamos ter mais fé, mais confiança, mais esperança, que o Senhor é o Deus que tudo pode. Que nós possamos inclinar o nosso coração mais para o poder, para a verdade da Tua palavra, para as coisas do Senhor, do que para as coisas dessa terra. Pai, em nome de Jesus, atenta para cada petição, atenta para cada pedido, ouça a oração de cada um, Pai, e venha ao nosso encontro. Venha, Senhor Deus, trazer a solução, a direção, porque nós precisamos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém? Vocês podem permanecer onde vocês estão, nós vamos começar a vigília.